Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu sou Michael e serei seu professor aqui no YouTube. E o tema da nossa videoaula é hipótese autotrófica e heterotrófica. Essas hipóteses tentam explicar como era a nutrição do primeiro ser vivo, se ele tinha capacidade ou não de produzir o seu próprio alimento. Para que você entenda essa hipótese, você tem que saber o que é um ser autotrófico e o que é um ser heterotrófico. Um ser autotrófico é um ser que é capaz de produzir o seu próprio alimento. Pela palavra dá para você saber o significado. Como assim? Auto quer dizer eu. Trófico quer dizer alimento. Então ele produz o seu próprio alimento. Mas quais são os seres autotróficos? Algumas bactérias são autotróficas, todas as algas e todas as plantas são autotróficas. E os seres autotróficos estão divididos em dois grupos. Temos os seres que realizam fotossíntese e temos os seres que realizam quimiossíntese. Quem realiza fotossíntese, ele retira a energia da luz, dos raios solares. Essa luz é a energia que ele precisa para produzir o seu alimento. Temos como exemplo todas as algas, todas as plantas e algumas bactérias realizam fotossíntese. Já os seres que realizam quimiossíntese, ele não tira a energia da luz, ele tira a energia dos compostos inorgânicos por oxidação. Oxidação é isso mesmo, e vai oxidar e vai tirar os elétrons desses compostos inorgânicos. Um exemplo, o ferro, o enxofre, com isso ele vai ter energia para produzir o seu alimento. E os seres heterotróficos? Heterotrófico é diferente. O ser não tem capacidade de produzir o seu próprio alimento. Para que ele consiga energia, ele tem que consumir outro ser. Um exemplo, o ser humano. Ele não tem capacidade de produzir seu próprio alimento. Nós precisamos comer plantas, outros animais, para que a gente consiga a energia necessária para continuar sobrevivendo. Só os seres humanos são heterotróficos? Só os animais são heterotróficos? Não. Os fungos também, os protozoários e algumas bactérias são heterotróficas. Pronto, já sabemos o que é um ser autotrófico e heterotrófico. Agora vamos para as hipóteses. Vamos começar falando sobre a hipótese heterotrófica. Primeiro ser vivo não tinha capacidade de produzir o seu próprio alimento, no qual a energia necessária para a sua sobrevivência vem de moléculas orgânicas. E a forma que esse ser extraía energia era através de fermentação. Fermentação, isso mesmo, é uma forma de extrair energia sem o auxílio do oxigênio. Lembra que na aula anterior eu expliquei sobre a Terra primitiva e eu disse que naquela época não tinha a presença de oxigênio no início da vida? Então, se não tinha oxigênio, uma forma de conseguir energia era pela fermentação. Observa essa fórmula aqui do lado. Essa fórmula é um exemplo de fermentação, no qual eu vou pegar o composto orgânico, neste caso é a glicose, e através dessa glicose eu vou conseguir a energia necessária para a minha sobrevivência. E através dessa quebra da glicose, eu vou produzir o gás carbônico, e neste caso, nesse exemplo, eu vou produzir o etanol. Esse é um exemplo de fermentação alcoólica. Isso aqui acontece nos tempos atuais. Tem fungos e tem bactérias que têm capacidade de fazer esse tipo de fermentação. De acordo com essa hipótese, vai surgir primeiro os organismos que têm capacidade de fazer fermentação, depois os organismos que têm capacidade de fazer fotossíntese e depois os organismos que têm capacidade de fazer respiração celular.
Fotossíntese é o processo no qual o ser, por exemplo, a planta, vai absorver água, gás carbônico, energia, e essa energia é através da luz, e vai produzir oxigênio. O processo de fotossíntese é mais complexo que isso. Por isso eu vou disponibilizar uma aula só sobre fotossíntese. E os organismos que fazem respiração celular? Respiração celular, gente, é um processo parecido com a fermentação, só que mais complexo. Porque na respiração celular eu gero mais energia, tem mais etapas, e eu preciso do oxigênio. Por isso que a respiração celular ela surge depois da fotossíntese. Antes da fotossíntese não tinha oxigênio para que existisse os seres capazes de fazer respiração celular. Essa hipótese não é muito aceita por causa da quantidade de recursos daquela época. Provavelmente não teria recurso suficiente para manter todos os seres daquela época. Já a hipótese autotrófica, que é a mais aceita, os seres eles realizam quimiossíntese. Esses seres eles são capazes de produzir o seu próprio alimento, como eu já expliquei, através de compostos inorgânicos que era abundante na Terra primitiva. E possivelmente esses compostos eram o ferro e o enxofre, porque pesquisas recentes encontraram um ser chamado de arqueia, que antes era considerado bactéria, hoje em dia já não é mais bactéria, capaz de fazer quimiossíntese. E o interessante desse ser é o local onde ele vive. Ele vive em ambientes que pra gente até então não tinha vida, que é próximo dos vulcões ou até em fontes termais, em locais muito quentes. E a Terra primitiva é semelhante ao local onde esses seres vivem. Nesses locais há uma liberação muito grande de gás sulfídrico. E esse gás sulfídrico ele é derivado do enxofre. Por isso que a hipótese diz que provavelmente os primeiros seres vivos se alimentavam de ferro e enxofre. Observa essa fórmula. Nessa fórmula você vai conseguir perceber que com ferro e com ácido sulfídrico eu vou conseguir obter a energia necessária para que continue sobrevivendo. E essa hipótese diz que primeiro surge os seres que têm capacidade de realizar quimiossíntese, depois vai surgir os seres que têm capacidade de realizar fermentação, depois os seres que vai realizar fotossíntese e logo em seguida os seres que realizam respiração celular. A única diferença entre as duas hipóteses é que uma começa com seres que têm capacidade de realizar fermentação, que é a hipótese heterotrófica. Já na autotrófica, começa com seres que têm capacidade de realizar quimiossíntese. Depois, a sequência é a mesma da hipótese heterotrófica. Fermentação, fotossíntese, respiração celular. A hipótese autotrófica é muito aceita por conta que naquela época tinha uma abundância de ferro e de enxofre por conta de vários aspectos daquela época, como os asteroides que caíam constantemente na Terra, diversas fontes termais presentes naquela época e diversos vulcões ativos que tinha na Terra primitiva, fazendo com que essa hipótese seja mais aceita por conta dos recursos disponíveis na Terra primitiva. Mas ainda não sabemos o certo como é que ocorreu esse processo. Tudo isso é apenas hipótese. Espero que vocês tenham entendido este conteúdo. Se você gostou, se você ficou com dúvida, deixe aqui no comentário. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se, que isso vai fazer com que eu produza mais vídeo de forma gratuita para vocês. Gente, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!